Olá, alunos e alunas! Vamos iniciar uma série de aulas sobre boas práticas no laboratório. Eu vou iniciar minha fala sobre as normas de segurança em laboratórios, especialmente os laboratórios de química. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Essas sinalizações, essas imagens vão ser estudadas durante a nossa aula de hoje. Então, hoje nós aprenderemos sobre as sinalizações no laboratório. Quando entramos num laboratório de química ou qualquer outro laboratório, temos que ter como lema essas três informações da tela. Então, primeiro lema: informe-se sobre os riscos do seu trabalho. Segundo lema: conheça as regras e as normas de funcionamento. E o terceiro: conheça a sinalização de segurança. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Antes de falar sobre as sinalizações, é muito importante que a gente fale sobre a ordem de frequência dos acidentes dentro de um laboratório de química. Então, o que é mais frequente quanto a um acidente, né? Se falando de acidente em um laboratório de química, é a exposição a agentes agressivos ou tóxicos. Depois disso, são as lesões com produtos cáusticos ou corrosivos. Então, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Nós temos também queimaduras com produtos infláveis. Acidentes com vidrarias e materiais cortantes. Acidentes com equipamentos elétricos e o menos frequente seriam os problemas de exposição à radiação. Aqui eu estou mostrando para vocês o vazamento de um gás que está atingindo o trabalhador da imagem, que seria essa exposição a agentes agressivos. O que seria um risco, professora? Risco é a possibilidade ou a probabilidade de ocorrer um acidente ou doença profissional. O que aumenta o risco de acidente? O desconhecimento do risco, a falta de atenção, que a gente pode representar aqui pela imagem com um acidente que é bastante comum dentro de um laboratório. O indivíduo está aquecendo um tubo de ensaio e esse tubo está virado em direção ao rosto do companheiro de trabalho. Imprudência também aumenta o risco de acidente no laboratório. A pressa, ela aumenta muito o risco de acidente no laboratório. E o não conhecimento sobre as regras de segurança. O que diminui o risco de acidente dentro de um laboratório de química? O conhecimento do risco, a atenção, a destreza e o respeito às regras de segurança. Esses são itens que diminuem o risco de acidente dentro de um laboratório. O manuseio inadequado de produtos químicos pode levar a acidentes pessoais, que podem ser causados pelo armazenamento impróprio de reagentes, incêndios com produtos inflamáveis, projeções na vista, como a gente mostrou na imagem no slide anterior, e emanações de gases e vapores. Esses acidentes pessoais podem causar irritações ou alergias e lesões ou queimaduras. Esse manuseio inadequado também pode ocasionar uma doença, que pode ser uma intoxicação aguda, que é aquela intoxicação com altas concentrações em um curto período de tempo, e as intoxicações crônicas, que são baixas concentrações em um curto período de tempo. Como
como esses agentes químicos, eles são introduzidos no nosso organismo, eles entram no nosso organismo. O mais comum é pelas vias respiratórias, então tendo acesso ao nosso pulmão. Também é comum pelas vias digestivas, então ingeriu aquele agente químico, pelos olhos e pelas vias cutâneas. Agora nós vamos ter entendimento sobre as sinalizações. Nossa primeira sinalização é a sinalização de proibição. Essas são imagens chamadas de pictogramas, que indicam atitudes perigosas. Elas são sempre representadas em forma circular, com contorno vermelho, e o pictograma na cor preta e o fundo branco. São utilizadas presas às instalações, acessos, aparelhos. Lá na nossa primeira tela dessa aula, tinha o sinal de proibição sobre o uso de bermuda e chinelos. Isso mostra que podemos ter vários destas sinalizações. Então, vários destes pictogramas. Sempre eles vão ter o mesmo aspecto. Então, sempre que for uma sinalização de proibição, vai estar em forma circular, com contorno vermelho, pictograma na cor preta e o fundo branco, tá? E a gente consegue sempre indicar os vários aspectos dentro do laboratório que são proibidos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, eu tenho aqui um sanduíche com um refrigerante. Então, não comer e beber. Ele indica sinal de proibição para não comer e beber. Aqui tem um indivíduo correndo, então não comer. Aqui tem um Erlenmeyer e um nariz. É uma sinalização de não provar, cheirar ou tocar em produtos químicos. Aqui a gente tem um anel, o que indica que não se pode usar o anel no laboratório e que também deve estar preso o cabelo comprido. Sinalizações de obrigação. Elas vão estar sempre em forma circular, fundo azul e pictograma branco. Elas indicam comportamentos ou ações específicas e a obrigação de se utilizar equipamento de proteção individual, que são os EPIs. Então, aqui eu destaco proteção obrigatória do corpo, que é o uso do jaleco, proteção obrigatória das mãos, que são devido ao uso das luvas, proteção obrigatória dos olhos, usar os óculos, obrigatório lavar as mãos, então aqui eu tenho uma torneira com uma mãozinha, né? E as proteções obrigatórias dos olhos e vias respiratórias e somente das vias respiratórias. Essa sinalização de obrigação geralmente está na entrada do laboratório. Sinalizações de emergência. Elas têm sempre forma retangular, fundo verde e pictograma na cor branca. Elas vão fornecer informações de salvamento de acordo com o pictograma inserido no sinal. São utilizados, como os outros, em instalações, acessos e equipamentos. Então, aqui a gente tem indicação de direção a seguir, indicação de maca, indicação de direção de saída de emergência, que a gente vê no shopping, em outros ambientes que não sejam só os laboratórios, telefone para salvamento, localização de uma saída de emergência, ducha de segurança, onde tem os medicamentos para os primeiros socorros e os lava-óleos de segurança. Reparem que a imagem, ela fala muito sobre a sinalização. Então,
Então, se você tiver um cuidado em observar a imagem, a sinalização vai ficar mais clara ao seu entendimento. Essa sinalização que nós estamos vendo aqui é a sinalização de aviso. Ela vai estar sempre na forma triangular, o contorno e o pictograma na cor preta e o fundo amarelo. Elas indicam situações de atenção, de precaução. Aqui a gente tem perigo de incêndio, perigo de eletrocução, perigo às altas temperaturas, isso aqui é bem comum nas chapas aquecedoras nos laboratórios de química. Perigo às substâncias corrosivas, então aqui ó, tá mostrando a corrosão pelo agente químico. Perigo de intoxicação e perigos variados. Atenção, né? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa nossa primeira aula de BPL, Boas Práticas no Laboratório. Falamos sobre as normas de segurança em um laboratório e as suas sinalizações. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Beijos, tchau!